Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar de alguns exemplos envolvendo operações com vetores. Então vamos ver esses exemplos. Então, as operações com vetores elas são bastante importantes em geometria analítica, porque é a partir delas que nós vamos trabalhar com outros conceitos importantes aí da geometria analítica. Entre eles, nós podemos citar aí os conceitos de aqui, então, prove que. Então, nós vamos pegar lá que o vetor BC menos o vetor BA é igual ao vetor AC. Okay? Então, temos essa. Temos que provar essa igualdade. Bom, para provarmos essa igualdade, nós vamos pensar no seguinte: por exemplo, se nós temos lá um vetor BA qualquer, né? Então vamos pegar lá, por exemplo, um ponto B, um ponto A, ok? Então eu tenho, por exemplo, quando eu faço este sentido, então eu tenho o vetor AB, ok? E aí, se eu mudo o meu sentido, então, por exemplo, eu venho daqui para cá, então nós vamos dizer que nós temos o vetor BA, ok? Tudo bem. E aí nós temos mais uma propriedade importante aí, né, que é o seguinte: quando você escreve menos BA, então, como nós temos aqui na nossa igualdade, eu tenho menos BA. Então, o que significa o menos BA? Significa que eu vou inverter o sentido do vetor BA. Então, quer dizer, o sentido dele, se fosse esse vetor aqui que nós apresentamos como exemplo, quando eu coloco um menos aqui antes dele, então, quer dizer, você vai inverter o sentido do vetor BA. Bom, olhando aqui para essa nossa figura, se você inverte o sentido do BA, na verdade você tem o quê? Você tem o vetor AB. Né? Então nós podemos dizer que o menos BA, né, que é um vetor de sentido contrário ao vetor BA, ele é igual ao vetor AB. Ora, se eles são iguais, então nós podemos trocar aqui, ó, nessa igualdade. Eu vou até copiar aqui novamente a igualdade. Então eu posso trocar o menos BA, eu posso trocar pelo AB. Então vamos colocar lá o BC mais AB, que nós trocamos, né, o menos BA. Ok? Ok, então BC mais AB. Muito bem. Então, se nós temos isso daqui, que mais nós podemos fazer? A soma de vetores, ela é comutativa. Né? O que significa isso? Significa que você pode mudar a ordem dos vetores que você está somando e o resultado vai ser o mesmo. Né? Então, se eu escrever BC mais AB, é a mesma coisa que AB mais BC. Ok? Muito bem. Bom, já que é igual, né?
já que eu posso escrever isso daqui, né? AB mais BC, então vamos supor, se eu tenho um ponto C aqui, ó, vamos colocar um ponto C qualquer, né? Então, qual que seria, poderia traçar esse vetor aqui, ó, de A até B, até C. Então, esse aqui seria o AC. Nós queremos mostrar o quê? Que aquela soma, que essa soma, né, que o AB mais o BC é igual ao AC. Né? Então, o BC seria isso aqui, ó. O BC seria isso aqui. Né? Então, esse aqui seria o vetor BC. Lembrando das nossas aulas, né, onde nós trabalhávamos com a soma de vetores na forma geométrica, então nós podemos dizer o seguinte, ora, se eu quero somar, né, vamos abrir aqui um quadro novo aqui, só para ficar bem esquematizado. Então tem aqui o A, o B e tem aqui o C. Nós temos aqui o C. Se nós queremos somar esses dois vetores, né, que é uma estratégia que nós poderíamos fazer. Então, uma estratégia aqui seria pegar um representante do vetor BC que começa em A. Né? Então, qualquer vetor, qualquer representante, qualquer segmento orientado, né, que tenha mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido do BC, ele é um representante desse vetor que nós aqui estamos chamando de BC. Né? Então, nós vamos pegar um representante desse vetor BC partindo de A. Né? Então, ele vai ter mesma direção, sentido e tamanho. Bom, então, esse aqui também representaria o vetor BC. E como é que eu faço a soma de vetores? Né? Uma ideia é você montar um paralelogramo, né, com esses vetores que eu quero fazer a soma. E aí, essa diagonal aqui, formada, né, a partir do encontro do ponto em comum aqui entre os dois representantes, essa daqui, ela seria, né, essa daqui seria a nossa soma de vetores. No caso, o AB mais o BC. Ora, mas se esse ponto aqui, ó, nós chamamos de C, né? Então, esse aqui é o nosso ponto C. Então, nós podemos verificar o seguinte, que quando você faz o AB mais o BC, nessa soma, na verdade, você vai ter o quê? Isso é a mesma coisa que o vetor AC. Ora, então, você mostrou, né, que se pegar o AB mais o BC, né, o AB seria esse vetor aqui, mais o vetor BC, então a soma desses dois é igual ao vetor AC, que é o que nós queríamos mostrar lá no início, né? Bom, e essa soma aqui, ó, BC mais AB, nós vimos que ela era BC menos BA, né? Porque o menos BA é igual ao AB. Então, disso, nós concluímos essa igualdade, né? Se o BC menos BA é igual a BC mais AB, que é igual a AB mais BC, que é igual a AC, então nós mostramos que BC menos BA é igual a AC. E aí nós concluímos, né, que essa igualdade. Ok? Então, essa é uma propriedade bastante interessante aí para nós lembrarmos, né, dessas propriedades dos vetores. Né? Isso é bastante importante aí dentro da geometria analítica, né? Trabalhar com essas somas de vetores. Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo, né, um outro. Deixa eu só colocar esse exemplo aqui.
Então vamos lá, vamos colocar o próximo. Então esse próximo exemplo nosso, o enunciado dele é o seguinte: prove que se nós temos um alfa diferente de zero, então, se nós pegarmos alfa v, isso vai ser isso igual a w, então o v é igual ao w dividido pelo alfa. Aqui nós estamos dizendo que se você tem dois vetores paralelos, quando você tem essa igualdade aqui, você está afirmando o quê? Que esses vetores eles são paralelos, Ou seja, as coordenadas de um vetor elas são múltiplas das coordenadas do outro vetor. Muito bem. Então, como que nós fazemos para mostrar aqui essa igualdade, Então, nós vamos mostrar o seguinte. A primeira coisa, seria multiplicar aqui. Pegando essa igualdade, nós vamos multiplicar os dois lados por 1 sobre alfa. Então, nós vamos pegar o primeiro lado da igualdade, multiplicou por 1 sobre alfa, o segundo lado multiplicou por 1 sobre alfa. Bom, quando você multiplica por 1 sobre alfa, como está? Aqui fica dividindo por alfa e multiplicando por alfa, você simplifica. Então, você chega aqui que V vai ser igual a, aqui multiplica, 1 vezes W, então vai ser o próprio W, dividido por alfa. Então, nós mostramos que vale essa igualdade. Quando alfa V é igual a W, então quer dizer que o V é igual ao W dividido por alfa. Outra igualdade. Então, nós vamos provar que se nós temos um A, que é um vetor A, que é igual a 2B mais C, então o B é igual a A menos C, são vetores, dividido por 2. Então, aqui nós estamos trabalhando algumas propriedades aí, de vetores. E usando propriedades algébricas, Então, como que nós podemos fazer? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é, ora, então se eu tenho essa igualdade, ela vai continuar igual se eu adicionar os dois lados o vetor menos c. Então, vamos colocar aqui, só que vamos inverter essa ordem aqui. Já que o c no segundo membro ele está do lado direito, vamos colocar aqui do lado direito também, só para ficar já na ordem que nós queremos trabalhar aqui. Então, vamos pegar aqui, A mais menos C, no primeiro membro, e no segundo, 2B mais C menos C. Então, aqui nós podemos fazer a mais com menos, faz jogo de sinal. Então, isso aqui vai ficar A menos C. Isso aqui vai ser o quê? 2B. Quando você soma um vetor subtraindo, você subtrai dele mesmo aqui, ou junta um vetor com o seu oposto, então o resultado é zero. O vetor nulo. Tá certo? Porque é a mesma coisa de você estar fazendo o seguinte: você sai do ponto A, vai até B. Então, isso aqui, vamos supor que isso fosse o vetor C. Aí você vai somar com o vetor que sai de B e vai ter até A. Então, esse aqui seria o vetor menos C. O resultado disso, então, quer dizer, você saiu,
foi lá, depois você voltou para o mesmo lugar, né? Qual que é o resultado da soma desses vetores? Seria o vetor nulo, né? Então, esse aqui mais o vetor nulo, que é o resultado de mais C menos C. Então, nós teríamos A menos C mais, que é igual a 2B. Multiplicando ambos os lados pelo número que está aqui, ó, então nós vamos multiplicar aqui por meio e multiplicar aqui também por meio. Fazendo esta multiplicação, então nós temos A menos C dividido por 2, né, que vai multiplicar aqui é como se fosse sobre 1, você vai multiplicar. 1 vezes A dá o A, 1 vezes C dá o C, né? Aqui não é C ao quadrado, é o vetor, né? Vetor C, deixa eu arrumar aqui. Ok? Então, isso aqui é igual a... Quando nós multiplicamos e dividimos pelo mesmo número, você pode simplificar, isso aqui é igual a B, né? E como essa igualdade, isso aqui, você pode colocar o B tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, você pode colocar assim também, ó. Ok? Então, aí nós mostramos, né, que o vetor B é igual a menos B. Deixa eu arrumar aqui. A menos C, na verdade, né? Deixa eu arrumar, então. A menos C elevado ao quadrado. E A menos C, né, sobre 2. O vetor B é igual a menos C sobre 2. Né? Então, fica aí mais um exercício para nós treinarmos aí essas operações envolvendo vetores. Até a próxima.